eu diria que quando a gente teve a crise de 2008, se confirmou que o sistema bancário brasileiro era muito seguro, né? Porque ele tinha evoluído muito ao longo do tempo. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a nossa legislação, a legislação brasileira de governança corporativa, ela é muito boa, tá? Mas o que faz a sociedade não é a lei escrita, né? É como ela é interpretada, como ela é aplicada, né? Então, eu não diria que nós temos muito a aprimorar em termos de norma. Nós temos a aprimorar, talvez, em termos de prática, né? As práticas, existe, me parece, uma amplitude muito grande na interpretação do que é possível e o que não é possível. Aquela zona cinzenta para os aplicadores da governança corporativa no Brasil é muito ampla. Então, por vezes a gente vê um conflito de interesses não ser adequadamente endereçado, porque a interpretação da norma acaba sendo muito ampla. Então, quando a coisa que já está escrita deveria ser aplicada de forma mais objetiva, se busca dar uma saída, uma solução para uma determinada questão que de fato não deveria existir. Muito do que se fala que a gente importou é verdade. Por quê? Porque o mercado de capitais brasileiro ele não é tão maduro, ele não tem tanto tempo quanto os mercados de capitais de outros países. A gente vai adotando algumas práticas que passam a ser possíveis no nosso mercado quando elas se tornam efetivamente necessárias. Mas eu acho que tem muita coisa boa do Brasil que também já é aplicada fora e que a gente tem, como é que é, a síndrome de pequenez, né? Como é que é? A síndrome de não se valorizar o necessário. Esse é um ponto. O segundo ponto que você comentou em relação ao que aconteceu na Vale, né? A Vale, como todo mundo sabe, era uma empresa... voto contrário, o voto negativo, voto contrário. A Vale era uma estatal, ela foi privatizada em 97, se não me engano, e desde então ela veio sendo controlada por o que chamava-se grupo de controle, e até em que, em 2017, ela fez um movimento societário que unificou as ações PN, que é a ação sem direito a voto, né, que é uma situação que particularmente tem no Brasil e em poucos outros países, com as ONs. Então, todas as ações passaram a ter direito a voto, e os antigos acionistas controladores formaram um bloco de controle, comprometendo-se a desmontar esse bloco de controle em 2020. Né? Junto com o final do acordo de acionistas que desmontava esse bloco de controle, foi feito um trabalho, né, pelo Conselho de Administração da Vale e por profissionais externos para fazer um aprimoramento do seu estatuto. Nesse trabalho, nem tudo foi flores, nem tudo foram flores. Algumas propostas, elas não, no meu ponto de vista, não atendiam o melhor interesse da companhia e tampouco melhores práticas de governança corporativa, né? Uma dessas propostas era a introdução de uma coisa inédita no Brasil, que é a condição de, se um candidato ao Conselho de Administração recebesse mais votos contrários do que votos favoráveis, ele não seria eleito, né? À primeira vista, para quem escuta o que eu estou falando, pode dizer o seguinte: pô, mas é lógico, parece lógico, parece razoável. Se o cara recebe mais voto contrário do que voto favorável, é porque ele não está sendo bem visto, né? Não é bem recebido, não é bem visto. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível a gente não eleger um presidente da República caso existam mais abstenções ou votos nulos do que votos válidos? Não, não é possível, né? Essa condição do voto contrário, ela já foi, inclusive, por mim,
explorada na Uzi Minas. Quando eu fui eleito presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas, aquele bloco de controle que você falou, dos japoneses e dos argentinos, votou contra a minha eleição. Mas acontece o seguinte, tem uma regra que diz que quando existe um assento para ser ocupado, os votos que devem ser computados são os válidos, ou seja, os votos afirmativos, não os votos negativos. Então, eu recebi 380 milhões de votos contrários e 25 milhões de votos favoráveis. E o que foi computado, né, pelo mineiro, saudoso e querido amigo Paulo Penido, enquanto presidente daquela Assembleia, que eu também honro a minha homenagem por ser uma pessoa extraordinária que me ensinou muito, por ter sido uma pessoa extraordinária que me ensinou muito, foi o que prevaleceu, né? E um dos acionistas levou o assunto à CVM e a CVM disse, não, está certo, os votos contrários devem ser desconsiderados. Não existe voto contrário, ou seja, não existe a possibilidade de você ter que ocupar um assento e esse assento não ser ocupado pela questão do voto contrário. Não existe... Então, eu tinha essa situação que eu já tinha vivenciado e eu externei, como bem falou o Flávio, dentro do Conselho de Administração da Vale, todos os fundamentos que eu trazia, todo o background, o histórico que eu tinha vivenciado e que já existia um precedente da análise dessa situação na Uzi Minas. Mas o pessoal não considerou, entendeu o valendo-se de pareceres jurídicos. Então, quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, a gente vai e pega um parecer jurídico, né, que vá na linha do nosso pensamento, e esse parecer jurídico sustentou a aprovação por maioria, com o meu voto contrário, a implantação do voto contrário, e a proposta de assembleia foi convocada com a inclusão dessa condição, que foi o que eu fiz como conselheiro de administração, defendendo os interesses da companhia, os interesses dos stakeholders, porque, além do interesse da companhia, eu estava também defendendo, no meu ponto de vista, o interesse de um universo de acionistas pequenos que poderiam ter seus candidatos vetados pelos acionistas maiores. E levei o assunto na forma de consulta, né? E a CVM, antes da CVM se manifestar, os agentes da governança no Brasil já tinham se manifestado contra, a AMEC, a Associação dos Investidores do Mercado de Capitais, já tinha emitido opinião contra a introdução desse dispositivo, né? Os acionistas da Vale, com quem eu mantive relacionamento, foram totalmente contrários, e esses acionistas com mais de 5% do capital da companhia. E, no final, né, no dia 2 de março, 10 dias antes da Assembleia, a CVM, a CEP, que é a área técnica da CVM, decidiu que não era possível implantar essa regra na Vale, porque essa regra não atendia os pressupostos da Lei 6.404. Tá? A Vale acatou a decisão, e essa matéria foi excluída da ordem do dia da AGE, que alterou para melhor o Estatuto Social da Vale, trazendo uma série de inovações, uma série de condições inéditas, né, como a existência do Lead Independent Director, que é um conselheiro que tem o papel de comunicar-se com os acionistas, de representar o conselho na comunicação com o universo de acionistas, quando o presidente do conselho, o chairman, não é independente. Então, poderia haver essa condição na Vale, nós temos um presidente de conselho não independente, e aí existiria a figura do chairman. Como no resultado da AGO de 2021 foi eleito José Luciano Penido, mineiro, que é um conselheiro independente, não foi necessário a gente discutir sobre a questão do lead para a Vale. Isso é o que eu tentei resumir como o voto contrário que aconteceu na Vale. Contrário, né?